Muito trabalhador, Júlio Elnápio não demorou em crescer profissionalmente e se tornar um homem bem-sucedido. Mas se esqueceu de colocar Deus à frente dos negócios. Perdeu tudo. Chegou ao fundo do poço. Dívidas enormes, abandono da esposa e 2 filhos pequenos para cuidar. Júlio se lembrou de Deus e aceitou a sua ajuda e hoje se reergueu. É com ele que nós vamos bater um papo agora. Meu querido amigo, meu querido irmão Júlio, bem-vindo ao programa. Bom te ver depois de muito tempo. Muito bom mesmo, né? Estar aqui, né, nesse programa, uma alegria muito grande, um prazer participar. Vamos contar um pouco da sua história, que aliás eu conheço parte dela, né? Conhece. Ou diria uma boa parte dela, né? Você foi, a gente pode dizer assim, junto com Eugênio, um dos pioneiros do famoso 1,99. Isso. Né? Você entrou no mercado numa época de ouro do famoso 1,99, as lojas de 1,99. Isso. Como é que foi essa experiência para você? Como é que você chegou a esse mercado na época? Como é que você enxergou essa possibilidade de mercado na época? Eu vejo isso muito à mão de Deus, né? Porque não tem como eu associar essa visão desse mercado novo sem um pouquinho do meu passado, sabe? Eu nasci de uma família, né, de mais 3 irmãos, e meus 3 irmãos, eles eram super estudiosos. Estudavam 6, 7 horas por dia, todo dia, assim, com muita facilidade. E eu estudava 6, 7 minutos, eu não conseguia ficar parado ali, sentado na mesa. E eu fui descobrir mais à frente que eu tinha um problema que é a síndrome de déficit de atenção, que é o TDAH. Que hoje é um diagnóstico mais recente, mas antigamente as mães, elas tentavam fazer os meninos estudarem na base do chinelo, né? E eu não conseguia, né, me focar ali no estudo. E eu vendo meus irmãos ali, né, evoluindo e crescendo, e eu comecei a ter uma preocupação muito grande na minha vida, né? O que vai ser de mim? Né? Como vai ser o meu futuro? Então, isso começou a mexer com a minha estima, ter uma estima mais baixa, né? Porque a família via isso, né? Dos meus irmãos crescendo, crescendo, e eu ficando parado, né? E a síndrome de déficit de atenção é algo muito terrível na vida de um homem, né? Porque ele não consegue parar atrás de uma mesa de trabalho, né? Ele vive mudando de emprego. Se vai na faculdade, ele começa a estudar e para de estudar, faz outro curso, vai mudando, porque ele não entende, né, aquilo que ele deve seguir, né? E esse déficit de atenção contribuiu muito negativamente, né, assim na minha vida. E até que um dia, inclusive tem até um dado importante falar, às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, né, tem umas pesquisas que dizem que a maioria dos jovens que se enveredam para os caminhos de droga, de bebida alcoólica e prostituição, né, 70% deles têm déficit de atenção. Porque eles veem os seus amigos progredindo e para frente e ele ficando parado, né? Até que um dia me foi apresentada uma profissão na área de vendas. E a área de vendas para mim foi muito interessante, porque eu não precisava ficar preso em um determinado local. E eu visitava pessoas diferentes e com aquilo eu percebi que vendas para mim fazia muito bem. E então eu comecei a progredir muito nessa área. E nesse departamento de vendas que eu fui inserido, eu comecei a ter muito sucesso, né? E percebi que eu era um bom vendedor, aquilo era algo que estava dentro de mim. E me tornei sucesso de vendas, primeiro lugar de vendas durante vários meses, anos, ganhava prêmios, né? E até que um dia o meu pai me falou algo muito importante. Ele falou assim: olha, daqui da minha casa, esses meus 3 filhos, eles vão vencer na vida porque eles são estudiosos. Mas o Júlio, ele vai vencer porque ele é trabalhador e criativo. Tá? Ele lançou assim uma palavra de bênção sobre minha vida e eu me agarrei ali naquela palavra.
E aquilo me fez eu dedicar mais ainda para a área de vendas e montei uma imobiliária que foi um sucesso assim, para mim, né? E tinha alguns corretores que trabalhavam para mim, já fui adquirindo alguns bens, imóveis, né, carros. E com 27 anos de idade, eu abri essa primeira loja de R$ 1,99 no centro da cidade de Belo Horizonte, né? Eu estava vendo que naquela época ali, o governo na época, se não me engano, era o Fernando Collor, ele abriu as fronteiras para os produtos importados, né? Ele facilitou essa entrada, porque até então não poderia. E os chineses começaram a vislumbrar ali aquela região ali do sul do país, ali, fronteira do Rio Grande do Sul, né, com o Paraguai, onde é que é a Zona Franca, e começaram a montar ali os seus galpões e derramando aquele tipo de mercadoria, né? Então eu vi naquilo uma oportunidade e abri uma lojinha pequena ali na Galeria Ouvidor, que você já até chegou a conhecer também. E aquela loja cresceu assim fantasticamente, né? Porque no primeiro dia que eu abri a loja ela encheu e as pessoas não acreditavam. Por que tudo ali dentro daquela loja custava R$ 1,99, né? No outro dia já tinha uma fila de 50 pessoas, né? 6 meses depois eu já tinha aberto mais 2 lojas, um ano depois mais 3 lojas, né? E em pouco tempo eu tive no centro da cidade em torno mais ou menos de 12 lojas de R$ 1,99. Isso então, aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Então um sucesso total, e a gente fez uma família, muitos funcionários, né? Mais ou menos, chegamos a ter uns 200 funcionários. E a gente tratava o funcionário muito bem. Muito bem. Nosso funcionário, ele tinha um salário maior que o salário da categoria, a gente pagava comissão de vendas, né? Então era uma família e eles gostavam de trabalhar para a gente. Então, uma dica que eu dou para o empresário é esse, né? Se quer ter uma empresa de sucesso, você pagar bem o seu funcionário, valorize os seus cooperadores. Você tem um retorno. Eu tive esse retorno e a empresa foi crescendo junto. E o R$1,99, sucesso total, né? Então, tudo que a gente fazia naquela época era sucesso, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a ver no centro da cidade... Quem tem déficit de atenção tem um detalhe, né? Às vezes um lado do cérebro não funciona tão bem, mas tem um outro que funciona até mais do que deveria funcionar. Compensando o outro. E eu comecei a perceber que aquelas lojas de revelação de fotografia na época, quem tinha esse tipo de loja tinha 20, 30 lojas. Eu falei, eu quero entrar nesse ramo também. Aí nós entramos nesse ramo de revelação de fotografia, a gente trouxe uma máquina importada do Japão essa loja também foi um sucesso também. E nessa época, como é que era a sua relação com Deus? Pois uma coisa que eu acho interessante, né, nessa pergunta é o seguinte: às vezes a gente acha que a gente é muito bom naquilo que faz, sabe? Às vezes o advogado, ele faz um curso, ele faz uma pós-graduação, faz o MBA, né, o médico também, né? Mas eu aprendi que nesse momento meu de desespero, Deus começa a falar mais com a gente começa a entender esse relacionamento entre Deus e a gente. E eu comecei a entender... Você estava falando da história antes, mas aí você falou agora de uma situação de desespero. Mas o que provocou esse desespero? Pois é, pastor. O desespero, ele veio nessa situação que quando a gente acha que a gente... Se o seu relacionamento com Deus... Se aquilo que você faz, se aquilo não está no centro da vontade de Deus, sabe? Se aquilo que você faz não agrada a Deus de alguma forma, né? Se aquilo que você faz te afasta de Deus, então você pode ser bom no que for, mas um dia isso pode acabar, sabe? E foi assim que aconteceu comigo, né? Na época o dólar ele subiu bastante. E os meus fornecedores pararam de ir na China para trazer mercadoria. Então eu comecei a ficar sem mercadoria dentro da minha loja, sem mercadoria nenhuma, e as lojas muito grandes e aluguéis caríssimos ali no centro da cidade.
E em pouco tempo a gente estava com a dívida, assim, há uns 15 anos atrás, de alguns milhões de reais, né, de impostos e com fornecedor também. A gente começou a dever muito dinheiro. Então era uma dívida impagável, né? A gente estava trabalhando com construção civil também na época. E o que aconteceu? Nós pegamos a nossa situação toda, aquele emaranhado de problemas, e nós levamos num advogado famoso para ele analisar a nossa situação. Ele falou assim: ó, Júlio, a sua situação hoje está muito complicada. O que você tem que fazer é o seguinte: você vai ter que parar caminhões na porta da sua loja, porque você quebrou, e você vai embora para outra cidade. Eu falei assim: ah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho, né, 200 funcionários e eles vão bater na porta lá. Não preocupa não, que com os funcionários a gente faz isso, faz aquilo, pode ficar tranquilo. Então você vai embora. Aí eu saí de lá e falei assim, com o meu sócio, pessoal, nós vamos vender os nossos patrimônios que a gente tem e vamos pagar as nossas dívidas, sabe? As decisões que a gente toma nessas horas são muito importantes, sabe? Porque a decisão errada, né, para você voltar atrás é muito difícil. E eu creio que essa decisão foi uma decisão certa que a gente tomou, sabe? E a gente começou de assumir mesmo o problema. E a gente atendia todos os fornecedores. E para piorar mais minha situação, nessa época, a minha esposa, naquela época, ela me abandonou com 2 meninos, um de 3 anos e um de 1 ano de idade, né? Então foi uma situação de desespero mesmo, né? Porque o homem sem o trabalho já ruim, ele já é meio sem chão. E sem família, aí acaba tudo. É como... Então eu tive a vontade, né, de acabar com a minha vida, né? Então foi uma situação muito complicada, muito complicada. Eu tive uma depressão profunda e foi muito difícil para mim. E o interessante é que Deus começou a falar, né? Na Bíblia fala que Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que está cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E essa palavra ela é muito verdadeira, porque o alívio de verdade mesmo é só Jesus quem dá, né? A gente não consegue produzir alívio por nós mesmos, a gente não consegue comprar alívio, o alívio mesmo só vem dele, né? E eu lembro que nessa situação de desespero eu perguntava assim: onde é que está Deus, né? Por que Deus permitiu, né, que isso acontecesse comigo? E é uma pergunta que todo mundo faz na sua situação de desespero, mas eu entendi que Deus falou comigo assim: olha, Deus não tem nada a ver com o nosso problema, sabe? Nós que somos responsáveis, né, por aquilo que acontece com a gente, porque tomamos decisões erradas, né? A maioria das decisões que a gente toma, a gente não pergunta para Deus se é isso que Ele queria que a gente fizesse, né? A gente quer que tudo seja feito no nosso tempo, da nossa forma, da nossa maneira, né? E se Deus não fizer aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer e da maneira que a gente quer, né? Então eu comecei a entender essa situação. Deus começou a falar muito no meu coração e eu comecei a buscar Deus assim, intensamente, sabe? Só eu e Deus, né? Naquela minha dificuldade, porque eu não tinha mais amigos assim, para poder socorrer, e Deus estendeu a mão, porque na Bíblia diz, né, que o cair é do homem, mas, né, Deus ele estende sempre a mão. E eu levantei a mão para ele e falei assim: Deus, me socorre, né? Me socorre. E a primeira coisa que eu pedi para Deus foi que eu pudesse ter uma família, né? Porque eu com 2 meninos pequenos, e comecei a orar pedindo a Deus para que pudesse me dar uma família, né? Uma esposa. E Deus me abençoou, né, com a Alessandra, uma mulher linda, né, um amor de pessoa, que é apaixonada comigo, com meus filhos apaixonados com ela. Que te deu uma nova chance de viver em família como você queria. Como eu sempre quis. E nos né? negócios, as coisas sanearam? E os negócios é o seguinte: as 2 melhores lojas eu continuei. Os fornecedores me ligavam e eu atendia a todos os fornecedores. E eles falavam assim: ô Júlio, a pessoa que me deve que eu mais gosto, porque você sempre atende minhas ligações. E eu atendia todo mundo. Então, por causa disso, você vai continuar comprando de mim e você vai pagando um pouquinho da dívida. E aquela dívida de milhões, ela não existe mais. E por causa de decisões acertadas que nós tomamos, a minha dívida com o imposto era muito grande.
Então, o governo soltou um refis que dividiu aquela dívida de milhões em 300 e tantos meses. Então, Deus reconstruiu minha casa, meu lar, né? Eu tenho as minhas empresas, as minhas lojas, né? A corretora de imóveis. Então, assim, eu tenho que ser muito grato, né? A palavra que eu tenho hoje em meu coração chama gratidão. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Júlio, eu sei que tem muito mais história aí, nós Tem. só não temos tempo. Muito bem. Nosso tempo acabou, viu? Verdade. Mas eu quero te agradecer por ter vindo ao programa. Que bom. Viu? Conheço a sua história, né? Na verdade, muito do que você falou aí, eu também acompanhei. E dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. E eu creio que é por aí mesmo, sabe? É confiando nele e sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, é que a gente pode ter cabeça também para poder superar os momentos difíceis. Não é verdade. Ah. Deus te abençoe, obrigado mais uma vez, Amém. tá bom? Muito Fica obrigado. aí comigo, nós vamos orar agora. Amém. Se você puder e se você quiser, coloque a sua mão sobre a minha, vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, mais uma vez, obrigado por este tempo precioso, obrigado por este programa, obrigado pela vida do Júlio, obrigado por tudo que o Senhor fez e tem feito na vida dele e através da vida dele. Oramos, Pai, pedindo que neste momento o Senhor possa ir ao encontro das pessoas que oram comigo, muitas passando por situações parecidas com a que o Júlio enfrentou, e eu creio que o testemunho dele traz agora alento, esperança para aqueles que ouviram a sua história. E da mesma forma nós te pedimos que o Senhor possa ir em socorro de cada uma destas vidas e que o Senhor possa fazer o milagre que elas estão buscando. No nome de Jesus, Pai, oramos, te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Infelizmente... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.